Um novo dia, um novo ciclo, seja muito bem-vindo. Estamos no nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano, estamos avançando. Que bênção! Estamos juntos aqui, meditando todos os dias, crescendo na palavra de Deus, colocando na nossa mente as verdades eternas da palavra de Deus. Os capítulos de hoje são Êxodo, livro de Êxodo, capítulos 25 e 26 e Marcos 8. Você já está pronto? Já pegou sua Bíblia? Pegue aí sua Bíblia, já abra-nos nesse capítulo para nós começarmos. Já, se você puder, puxe o filho ou a filha, a família para perto, junte aí, né? Se você puder, coloca na TV para vocês verem juntos, tá bom? Se você está em trânsito também, o importante é você estar com o seu coração aberto para receber da palavra de Deus. Vamos para Êxodo 25, a partir do verso 1, nós lemos a palavra de Deus e ela diz o seguinte: O Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga suas ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração os dispuser a doar. Aqui está uma lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino e pelos de cabra para confeccionar tecido, peles de carneiro tingidas de vermelho e couro fino, madeira de acácia, óleo de oliva para as lâmpadas, especiarias para o óleo da unção e para o incenso perfumado, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem fixadas no colete e no peitoral do sacerdote. Instrua os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Devem fazer esse tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhes mostrarei. Verso 10. Faça para mim uma arca de madeira de acácia com 1,15 metro de comprimento, 67,5 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro por dentro e por fora, e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Mande fundir 4 argolas de ouro e prenda-as aos 4 pés da arca, 2 argolas de cada lado. Faça varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Passe-as por dentro das argolas dos lados da arca para transportá-la. Essas varas ficarão dentro das argolas, nunca as remova. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Faça a tampa da arca, que é o lugar da expiação, de ouro puro. Deve medir 1,15 metro de comprimento e 67,5 centímetros de largura. Em seguida, faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa, para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa da arca. Estenderão as asas sobre a tampa para protegê-la. Coloque dentro da arca as tábuas da aliança que eu lhe darei. Ponha a tampa sobre a arca. Ali sobre a tampa, que é o lugar de expiação entre os querubins de ouro que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei os meus mandamentos para o povo de Israel. Faça também uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 67,5 centímetros de altura. Revista-a com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Enfeite-a com uma borda de 8 centímetros de largura e com uma moldura de ouro ao redor da tampa. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as aos 4 cantos, junto aos 4 pés. Prenda as argolas junto à borda para sustentar as varas que serão usadas para transportar a mesa. Faça essas varas de madeira de acácia e revista-as com ouro. Com elas a mesa será carregada.
Faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa. Tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usados para as ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Faça um candelabro de ouro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Da haste central sairão 6 ramos, 3 de cada lado. Cada um dos 6 ramos terá 3 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, com botões e pétalas. A haste central do candelabro terá 4 lâmpadas em forma de flor de amendoeira, cada um com botões e flores. Também haverá um botão de amendoeira debaixo de cada par dos 6 ramos que saem da haste central. Os botões de amendoeira e os ramos formarão uma só peça com a haste central e serão feitos de ouro puro batido. Em seguida, faça 7 lâmpadas para o candelabro e posicione-as de modo que reflitam a luz para frente. Os cortadores de pavio e os apagadores também serão de ouro puro. Serão necessários 35 quilos de ouro puro para o candelabro e seus acessórios. Cuide para que tudo seja feito de acordo com o modelo que eu lhe mostrei aqui no monte. E aqui nós finalizamos o capítulo 25 de Êxodo. Vamos ao próximo capítulo, vamos ao capítulo 26. A partir do verso 1 nós lemos: Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12,6 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma à outra. Desse modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecido de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa. Em seguida, faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurados de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingidas de vermelho e uma camada de couro fino. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação,
para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado a meia altura às armações, se estenderá de uma ponta à outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho finamente tecido. Enfeite-a com fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia, revestidas de ouro e apoiadas sobre 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia. Revista-as com ouro e pendure nelas a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. E aqui nós finalizamos os capítulos do Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, vamos para o livro de Marcos, capítulo 8. Nós lemos a partir do verso 1. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu. E mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Os discípulos disseram: Como conseguiremos comida suficiente neste lugar deserto para alimentá-los? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles. Então Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão. Tomou 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. Em seguida, entregou-os aos discípulos, que os distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos. Jesus também os abençoou e mandou que os discípulos distribuíssem. E todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus os mandou para casa. Em seguida, entrou com seus discípulos num barco e atravessou para a região de Dalmanuta. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: Por que este povo insiste em pedir um sinal? Eu lhes digo a verdade,
Não darei sinal algum aos homens desta geração. Então ele os deixou, entrou de volta no barco e atravessou para o outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Tinham no barco apenas um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que discutem sobre a falta de pão? Ainda não sabem ou não entenderam? Seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram de nada? Quando reparti os 5 pães entre 5.000, 4 cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando reparti os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos grandes cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam eles. E vocês ainda não entendem? Perguntou. Verso 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E aqui nós finalizamos o capítulo 8 do livro de Marcos do Novo Testamento, fechando os capítulos do dia do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Meu Deus do céu, eu quero orar com você antes de finalizarmos, mas antes de orarmos eu quero pedir que você, se você está chegando, não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora, tá? Marca o sino das notificações de todas. É muito importante para você ser avisado sempre que nós entrarmos ao vivo. E que você compartilhe muito, compartilha. Abençoe muitas vidas. Você pode mandar para 10, 20 grupos, selecionar mais 10 pessoas que você quer convidar para ler a Bíblia também. Faz isso, abençoa vidas. A palavra de Deus pode transformar a vida de um homem. Ok? Quero orar por você antes de encerrarmos. Pai, quantos aprendizados na Tua palavra, Senhor.
quando nós vemos a riqueza de detalhes das tuas orientações para a construção da arca, Senhor, do templo, Senhor. Deus, ali, meu Deus, do local da adoração, Senhor. Deus, nós vemos o Senhor dando uma visão clara, específica. Deus, e eu creio, é assim quando vem a tua revelação sobre a nossa vida. O Senhor vem dando clareza e dizendo exatamente como deve ser. E é assim que nós queremos caminhar, em excelência, Senhor, em tudo o que fazemos. Nós vemos a excelência no teu reino. Nós vemos Jesus ensinando os discípulos como se moverem nos sinais e prodígios, e operando milagres repetidos com eles, multiplicação de pães, e dizendo, vocês ainda não entenderam como devem se mover? Nós precisamos discernir isso, aprender isso nos nossos dias. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito, que está trazendo essa revelação em nós. Obrigado, Senhor, por nos ensinar pela tua palavra, que nós estamos nessa terra, mas não somos daqui. Nos movemos, Senhor, debaixo de um reino espiritual, e nós declaramos hoje, venha o teu reino sobre cada lar, sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Venha o teu reino, venha a tua vontade, venha, Senhor, assim na terra como é no céu. Deus, venha prover, venha curar, venha libertar, venha nos ensinar a deixarmos para trás essa nossa vida medíocre, Senhor, e a vivermos a excelência daquilo que o Senhor tem para nós. Os teus planos, os teus sonhos, Senhor, traz clareza para os teus filhos nesse dia, nessa semana, Senhor. Deus, nesse dia que nós estamos te servindo, que nós estamos, Senhor, te adorando, nos dá um coração apaixonado por servir no teu reino, por estar na tua casa, para levarmos nossas famílias, Senhor, para, Deus, ensinarmos nossos filhos na tua palavra. Obrigado porque eles estão aqui ouvindo a tua palavra. Os nossos filhos estão aprendendo aqui no plano de leitura. Te louvamos por essa oportunidade. Deus, eu quero declarar sobre os meus irmãos, no nome de Jesus, uma unção de cura, uma unção de transformação, de salvação, de libertação. Eu declaro sobre a tua casa, aquele que está distante, aquele que está afastado, aquele que está com o coração endurecido, ele será tocado pelo Espírito de Deus. O que você está vivendo dentro da sua casa, na palavra, está produzindo um grande milagre. E eu quero declarar também milagre de multiplicação sobre os teus recursos, sobre as tuas finanças, sobre o alimento, sobre as sementes, que você seja próspero, abençoado, mas acima de tudo, você seja generoso, nós sejamos generosos. Nós possamos cumprir o mandamento de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Senhor, te agradeço por esse dia, te agradeço pela vida dos meus irmãos. Que a tua paz, a tua unção, o teu poder e a tua bênção esteja sobre cada lar neste dia. Nós oramos a ti, em nome de Jesus. E se você crê, repete comigo, amém e amém. E glória a Deus e aleluia. Meu Deus do céu, beijo grande, beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã às 7h07, nós estaremos liberando aqui os capítulos do dia do nosso plano de leitura da Bíblia anual, lendo toda a Bíblia durante esse ano, tá? Não sai daqui sem deixar o seu like. Deus abençoe sua vida, beijo no seu coração, tchau, tchau.